Olá, última segunda-feira do mês de abril e o debate esportivo começa agora aqui pela NTV. Além do canal 8.1, você pode também nos acompanhar pelo site ntv.tv.br, no canal NTV no YouTube ou ainda com o app da NTV. É só baixar no seu celular, é de graça. Baixa lá e acompanhe a gente por aqui, tá? Você pode participar do debate esportivo no 99474515, mandando mensagem com perguntas para os nossos convidados. No final do programa a gente faz sorteio com brindes do Mamoré e da URT entre os participantes. Pessoal que foi mandando mensagem, no final a gente sorteia entre vocês aqui, portanto, os nossos brindes de hoje. Comigo nesta segundona, Yuri Maximilian, preparador de goleiros do Mamoré, Marcelo Augusto, que é supervisor de futebol da URT, e Solon Pereira, comentarista aqui conosco, nosso convidado, e Luiz César, jornalista, pessoal que veio para a gente falar de futebol. Todo mundo aqui pronto. Hoje nós estamos aqui com casa cheia, viu? O pessoal que está em casa aí, acompanhando a gente. Hoje tem muita coisa pra gente falar por aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa noite. Boa noite para todos os ouvintes aí, pessoal que está acompanhando, ao Solon, Luiz, ao Yuri, né, o Odair. Uma satisfação estar aqui com vocês. Que seja um programa de muito assunto, né, pra gente poder debater aí, muito futebol pra gente falar da agora até o final aí. Vamos sim. Solon Pereira, seja bem-vindo. Boa noite, Odair. Tudo bem, amigo? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom receber Depois da vitória do Cruzeiro, não poderia estar diferente, né, Odair? É um prazer estar aqui novamente. Boa noite pro Marcelo. Boa noite, nosso querido Luiz César. Galã da NTV, né? Esse é o galã. Esse é o galã. Boa noite, Yuri. Um debate interessante, né? Até porque a gente está na semana do início do Campeonato Mineiro, do módulo 2. Eu costumo chamar, vou chamar sempre segunda divisão, porque no Mineiro nós temos a primeira divisão, né, que é considerado o módulo A, módulo 2 e o módulo 3, que se chamam terceira divisão. Se tem a terceira divisão e a primeira, o módulo 2 é a segunda divisão, né? A dor é a mesma, né? A dor é a mesma, o sofrimento é igual. Luiz César, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo. Boa noite, Daí. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando hoje. Pra gente trocar muita ideia de futebol, tem muita coisa pra gente poder falar. Tem a ansiedade do torcedor aí do Mamoré e do URT pra estreia, né? Sábado já é a estreia do URT. Na segunda-feira que vem a gente vai estar aqui no programa e aí já vai estar faltando poucas horas aí pra estreia do Mamoré também. Sim, a gente está com expectativa muito alta, né? Para os dois clubes aqui de Patos, para que possam fazer bonito. Quem sabe entregar pra gente aqui no programa, né, Odair, uma final entre Mamoré e o URT. Será que é pedir muito isso? Não. É não, né? Tá tudo certo. Você que pede e a gente vê se tem como. A gente dá um jeito, a gente joga essa bomba lá pra ver se dá certo. Tudo bem, Yuri? Seja bem-vindo também. Obrigado, boa noite. Prazer imenso estar com vocês aqui também, conversando, como ele falou, né? É um programa de bastante conversa sobre futebol e a gente vai interagir bastante aí pra a gente falar bem desse módulo 2 aí. Maravilha. Tem muito assunto pra gente tratar hoje. Deixa eu agradecer o pessoal que me veste, minha parceira lá, a Rovan. Gustavo, pediu o Gustavo para colocar para nós ali, ó. Parceira que me veste é a Rovan, o Espaço do Homem, que fica na Genoma CL 185, centro de Patos de Minas. O WhatsApp lá é o 349-9920... Deixa eu falar de novo. 99201-1342. E ó, tem promoção essa semana, viu? Suéter a partir de R$ 189,90. Aliás, Luiz César que buscou a minha roupa de hoje em meio àquela tempestade que caiu em Patos de Minas pela manhã. E a roupa chegou aqui seca. Esse um Homem-Aranha que veio por aí trazendo essa minha roupa de hoje. E claro, os nossos parceiros do Cicobi Cred Copa conosco aqui no debate. Põe aí na tela. Olá, tudo bem? Eu sou Meire, cooperada do Cicobi Cred Copa. E hoje eu quero te contar por que eu escolhi fazer parte desta cooperativa. O Cicobi Cred Copa é mais do que um banco. É onde eu encontro confiança, parcerias reais e soluções financeiras que realmente fazem a diferença no meu dia a dia. E sabe o que é melhor? Quando não dá para vir até a agência, o aplicativo Cicobi resolve tudo rapidinho. Prático, né? Aqui o atendimento é humanizado, é diferente. Eu me sinto cuidada, como se estivesse numa conversa de amigo para amigo. Eu confio no Cicobi Cred Copa e tenho certeza que você pode confiar também. Juntos somos mais fortes. Cicobi Cred Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito.
Então vamos lá, abrir os trabalhos aqui no nosso debate esportivo e eu já quero saber aqui dos nossos convidados com relação aos jogos treinos que Mamoré e o RT fizeram no fim de semana. Yuri, ficou 0-0, como é que foi esse... Porque aí a gente entende, e o professor Brancão falava disso aqui, né, quando ele esteve aqui conosco há 2 programas, que o resultado é o que menos importa. Importa é acompanhar o desenvolvimento de cada jogador. Mamoré ficou 0-0 lá, mas foi proveitoso? Sim, bastante. Foi uma coisa que a gente até da comissão a gente conversou muito também isso, né? Que é muito bom fazer amistoso também contra as próprias equipes que vão disputar o mesmo campeonato que a gente. É importante isso. E foi bem proveitoso. A equipe que a gente colocou em campo, a primeira equipe foi muito bem, tanto a segunda também. E como eu estava falando aqui também, né? É muito importante para a gente fazer trocas de peças também. Como a gente está na última semana também, como foi o nosso último amistoso, é importante a gente estar, como é que fala, né? A gente sempre costuma falar, sempre trocando, né? Sempre substituindo algumas peças, tentando encaixar ali para ver como é que vai sobressair, se vai ser melhor, se vai ser pior. Então, um amistoso, tanto o nosso quanto o norte também, a gente fez esse tipo, né? Cada um jogou um tempo, né? Para ver a divisão. Bem bacana e é proveitoso, é bom pra gente estar vendo, pra gente estar conhecendo também os atletas, né? A equipe também do Democrata muito boa, né? Uma equipe que vai vir também pra brigar aí em cima da tabela, então é importante pra gente e foi muito bom também a gente ter feito também com o Democrata, que é uma equipe forte, uma equipe competitiva e foi bacana pra gente. A gente não tem o vídeo do jogo porque foi fechado, né? Sim. Mas aí o pessoal do Mamoré liberou pra gente algumas imagens desse confronto. Analisando e aí vendo também toda essa questão de preparatória, né, para já começar o campeonato começa na semana, mas vocês jogam na segunda, né? Sim. A equipe já tem equipe pronta, já tem titulares já pronto, ou o professor vai decidindo isso até chegar ali na concentração no sábado? Daí é bom lembrar também, né, Yuri, que ainda há mais um amistoso contra o Sub-20, né? É bom só para lembrar o torcedor, né? Sim, não, porque fazer aquela chamada também, que o torcedor que já comprou, o sócio torcedor, terá a sua presença garantida na quinta-feira, né? Sim, também tem isso, né? A gente tem o último amistoso contra a nossa própria equipe do Sub-20, uma equipe bem qualificada pelo professor Pael também, né? Eles jogaram contra o Patrocinense, né? Foi muito bacana também, a gente foi lá, a gente acompanhou a garotada já está bem empenhada também, por causa, sendo também a primeira divisão do Campeonato Mineiro, né, do Sub-20. Então a gente tem mais esse desafio, né? A gente fala de desafio, mesmo sendo equipe do nosso mesmo clube, a gente chama de desafio porque a gente tem que preparar o pessoal para segunda-feira, né? Tem aquele desenho já de pelo menos entender o que é o time principal? Sim, o professor Brancão sempre já vem tendo igual a gente sempre fala, a espinha dorsal, né? A gente sempre tem uma espinha dorsal ali já feita já e pouco a pouco a gente vai botando no tabuleiro umas pecinhas ou outras só para ajustar mesmo os detalhes, mas um time já provavelmente que vai estrear na segunda a gente já tem em mente, sim. Que bacana. A URT estreou, aliás, já tinha feito jogo amistoso, aliás, treino, né? Jogo treino, que tem diferença, amistoso e treino. E esse foi 2-1, né? Vocês fizeram uma partida aí com... Como é que foi esse? Porque também a gente não tem as imagens do jogo, mas porque é fechado. A gente tem imagens do pessoal em campo, mas não temos aí os lances. Marcelo, como é que se comportou a URT, independente do resultado? Então, assim como foi dito pelo Yuri, né? A gente tem essas ideias de jogos amistosos, né? Não só para poder observar atletas, né? Mas para a comissão em si, ela começar a se preparar, né? Para a competição, né? A gente monta ali uma logística de jogo, né? Para horário de café da manhã, horário de almoço, horário de preleção, horário de aquecimento, tudo isso serve, né? Para quando a gente iniciar na competição agora no dia 3, já está tudo alinhado, né? Então tudo isso foram traçados, né? Como objetivos, né? Tanto a nossa viagem a BH para poder fazer o amistoso contra o Itabirito, tanto esse segundo amistoso contra a equipe do
do Guarani, então serviu muito para a gente poder ter esses ajustes, né, essas logísticas, e também a questão de demandas que é passadas para a gente, né, tanto da parte física, né, que é muito importante, atleta que em uma pré-temporada ou até mesmo uma intertemporada, atleta que vieram de outras competições, né, ter esse contato, né, com a bola numa situação de jogo, porque é feito bastante trabalho físico, né, tanto em academia, tanto no campo, trabalho físico, e também a questão técnica, né, cara, que é muito importante pro Bruno conhecer atletas que talvez não conheciam, né, ou saber como que esses atletas vão comportar dentro de campo, né, para aí sim ele tentar montar aquela estratégia, né, de acordo com o que cada atleta pode entregar para o clube, né, mas todos os objetivos que foram traçados, tanto contra o Itabirito, tanto contra o Guarani, foram concluídos, né, porque foi jogos assim muito aproveitosos, né, apesar de que o Itabirito está disputando uma Série D, né, com atletas aí que estavam jogando no Campeonato Paulista, até Campeonato Mineiro de Módulo 1, né, uma equipe muito forte que vinha já de uma sequência de trabalho. E agora, mais ainda, né, assim como o Yuri falou, é muito importante a gente conhecer, né, equipes da mesma divisão, equipes da mesma competição, mesmo que estejam em outro grupo, né, o nível é praticamente o mesmo, né, porque até 2 anos atrás essa competição era um formato de todos contra todos, né, nessa primeira fase, então mudaram agora, então o nível continuou o mesmo, então pra gente foi muito legal ter essa comparação mesmo, né, de como que tá os níveis, né, e a gente ficou muito feliz com o empenho dos atletas, né, e o Guarani também é uma equipe que suportou muito bom o jogo, a gente pode ver até pelo placar, né, um placar ali curto, né, um jogo muito pegado, típico de módulo 2 mesmo, tá, mas tudo que foi traçado como meta ali, a gente conseguiu concluir, usar isso como positivo para a sequência da competição. Solon e Luiz, o módulo 2 é um campeonato difícil, né? O formato deixa ele mais difícil do que já foi em outras temporadas, em outras edições. São quesitos a mais, né? Muito difícil, né? A gente falar do módulo 2 assim, a gente sabe tanto que é competitivo, né? Essa regionalização que é feita no módulo 2. Eu ainda sou mais adepto, sou a parte antiga, né? Do módulo 2, que é todos enfrentando todo mundo. Ali você já tira os melhores mesmo e deixa eles passarem, porque essa coisa de meio que 2 campeonatos, né? Esse primeiro campeonato agora, ali classifica, dependendo da situação, você tá brigando pelo rebaixamento já de uma vez. E quando é todo mundo com todo mundo, você tem um planejamento totalmente diferente, né? Que é a viagem mais longa, poder enfrentar times em outros locais e tudo, enfim. É uma preparação diferente. Me agrada um pouco mais a forma como era o 2 antes, onde todo mundo treinava. Todo mundo, assim como na primeira divisão também, esse formato de 3 clubes não se enfrentam, também não me agrada muito. Mas a gente já viu no passado, né, dificuldade, foi a classificação de Mamoré e final. Também dificuldade que eles enfrentaram, jogos difíceis aí de Mamoré e URT. Então, eu acho que a expectativa desse ano ainda, Odair, é um campeonato de módulo 2 ainda mais difícil. Eu considero que desde quando eu estou acompanhando Mamoré e URT, esse módulo 2 é um dos mais competitivos e tem muita camisa pesada, igual o Guarani subiu, o Beraba subiu, o Patinho desceu, o Democrata. Tem muita camisa pesada, não é fácil ganhar, vai ter jogo que você vai falar se a camisa ganha, mas a camisa do outro lado também pode acontecer isso. Esse ano eu estou numa expectativa muito alta de ver o módulo 2, assim, não tão nivelado por baixo, vamos dizer assim, mas nivelado em cima mesmo, com grandes jogos, com jogos decididos ali, às vezes nos detalhes e tudo. E me agrada muito, né, saber que tem muitos times aí qualificados, vendo por eles, né, falando aí da forma como enfrentaram o Norte, o Mamoré, por exemplo, o Democrata, o RT, o Guarani. Também quando enfrentaram também o Itabirito disputando a Série D. Acho que os 2 times aqui de Patos estão mostrando pelos amistosos, né, os jogos que estão fazendo, o que eles querem no campeonato, que é brigar quanto mais longe. Né? Olha, tem 2 pontos interessantes que o Luiz coloca aqui. Primeiro, que antigamente você disputava todo mundo e tinha um hexagonal, né? Hoje você tem um triangular. Para mim, triangular é a morte, né, Marcelo? É horrível o triangular. Nós tivemos esse exemplo o ano passado, né? E o triangular acaba aquela velha história. Se você perde um jogo em casa, praticamente você fica fora de disputar lá na frente para sair para continuar a competição. Tivemos exemplo o ano passado, por exemplo, a URT que chegou
chegou bem na última partida. Quer dizer, como o mineiro fala, né? Faltou um tiquinho ali. Faltou um tiquinho ali para subir, né? Mas o campeonato é mais difícil. Agora, a gente, como analista, que está no rádio há muito tempo, está na televisão, está no meio há muito tempo, eu tenho percebido, e acho que aí você e o Luiz pode concordar ou não comigo, as equipes deste ano, tanto do Mamoré como da URT, elas estão num patamar muito melhor do que o ano passado. Isso eu estou dizendo porque quando contrato o Odair, eu vou lá e pesquiso quem que é o Odair, onde jogou, por onde passou. Camisa 10 clássico de Carapó. Qual que é o nível dele. Camisa 10 né? clássico. Então, não ia falar nada, mas... Então a gente acaba ficando sabendo. Também hoje todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Lamentavelmente. Tá tudo na internet. Ou pro bem, né? Mas então eu tenho essa expectativa, e acho que ela é positiva, porque o Mamoré e o Marcelo chegou a dizer isso, que este ano as contratações seriam diferentes. Porque ele tomaria conta dessa questão. Pelo lado da URT, o presidente Igor também pegou uma bagagem muito grande, porque ele vinha de meio de um torcedor para virar presidente da URT. Então não tinha aquela experiência, aquela bagagem que a gente só adquire com o tempo. Então, no meu ponto de vista, as duas equipes estão muito melhor formadas, melhor centradas e terão mais oportunidades de competição para essa temporada, inclusive para nível de brigar para subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro o ano que vem. Até sobre isso também, né? Daí o Yuri e o Marcelo poder falar também isso para a gente aqui. O que vocês estão vendo assim, né? Comparando. O Marcelo não lembro se estava no ano passado, não lembro de você, sim, Yuri, nos bastidores, mas às vezes o que vocês veem? Porque a gente sabe que o futebol, né, ele mudou muito. Antigamente o módulo 2, ele era diferente da primeira divisão. Hoje em dia ele acompanha, né, a primeira divisão na qualidade técnica, na forma de se preparar. Como é que vocês têm visto isso, Marcelo, Yuri? O Bruno preparando a equipe, fechando os jogadores. Eu vejo ele muito falando da questão de jogadores ser família, todo mundo comunicando com todo mundo, ansioso pelo jogo. Como é que vai ser o próximo treino? Como é que você tem visto isso lá? Como é que é o Bruno? Como é que tem sido a URT? Tem sentido diferença na URT para essa preparação para o módulo 2? Isso é muito pelo calendário, né? Que antigamente a gente tinha o módulo 1 e módulo 2, que era praticamente no mesmo calendário, né? Eles rodavam juntos ali no início do primeiro semestre, e isso acabou que ajudou as equipes do interior, principalmente do módulo 2, né? Onde equipes do módulo 2 conseguem aproveitar atletas que estão participando do módulo 1, né? Então isso acaba aumentando ainda mais o nível da competição, né? Pois você tem atletas, né, participando do módulo 2, atletas que estavam jogando o módulo 1, né? Então isso acaba facilitando para equipes que jogam o módulo 2. E o que o Solon falou também, que hoje em dia qualquer atleta que chega na equipe, você sabe tudo sobre ele, né? Tanto de parte técnica, tanto de parte física, quanto de comportamento desses atletas, né? Isso que o Bruno falou aqui, o Bruno falou desde o início sobre o planejamento, né? Que atletas comportados, né? Atletas que se preocupam com o extracampo. Esse é um tipo de perfil que a URT procurou para esse ano, né? Que já que no ano passado teve alguns problemas, né? Alguns atletas que fugiam um pouquinho das condutas do clube, né? Então esse ano foram contratações, assim como o Igor e o Bruno falou, contratações um pouco mais pesquisadas, né? Aliás, bom você falar isso, porque hoje vocês publicaram, a assessoria de vocês publicou uma nota com dispensa de 2 jogadores por indisciplina. São jogadores locais ou são jogadores de outros estados? Não, são jogadores que vieram contratados mesmo, tiveram um pequeno problema aí no final de semana, e isso é um dos motivos também que o Igor deixou bem claro desde o início dessa temporada, muito do que o Solon falou também, né, que o Igor ano passado era o primeiro mandato dele, né, então muita coisa que foi feita, principalmente que não deu certo no ano passado, serviu de aprendizado para esse ano, né? Então a margem de erro para esse ano tem que ser muito menor, né? Então qualquer problema que a gente tiver, a diretoria deixou claro para a gente do departamento de futebol, e a gente deixa claro para o pessoal da comissão técnica que não vai ter tolerância, né? Então qualquer probleminha que a gente tiver, a ideia é que já se resolva ali no exato momento para não afetar isso no decorrer da competição. E é bom mostrar isso, né, André? É bom, acho que o Mamoré passou por isso no passado, né? Antes de começar a competição também, eu acho que passar por isso é bom porque, mas está começando, às vezes
isso pega um pouco do elenco. Não, você tem que demonstrar agora, porque depois no meio do campeonato acontece alguma coisa, aí fala, mas lá atrás aconteceu com jogadores X e não tomaram tal atitude, aí agora acha... Enfim, o torcedor acaba pegando também para Cristo em relação a isso. Foi muito bom a RT tomar essa decisão agora, né? E essas peças vão ser repostas? Na verdade foi o Iago e o Ferreira, né? Isso mesmo. Vão ser repostas essas duas. Né? O pessoal já está no mercado, já está buscando para poder repor esses atletas. Eu tenho inclusive, vou pedir o mestre Li para colocar para a gente aí na tela a tabela, mas vamos fazer um rápido intervalo, já a gente fala da tabela dessa primeira rodada, né? Que já começa agora nesse fim de semana do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Eu vou fazer um rápido intervalo e você pode continuar mandando mensagem para a gente. Tem mensagem aqui, tem pergunta já. Daqui a pouco eu faço aqui para os nossos convidados. E você concorre a prêmios no final do programa, a gente sorteia para você. Fica aí que eu volto já. De volta com o debate esportivo de hoje, eu continuo aqui com os meus convidados, o Yuri, o Marcelo, o Solon e o Luiz César, para a gente falar sobre todas essas questões que envolvem o módulo 2, Campeonato Brasileiro. Já tem muito mais debate para você aqui sobre esses diversos assuntos. Você manda sua mensagem para a gente, manda pergunta, manda questionamento, manda a mensagem que você quiser aí, você concorre no final do programa, tem sorteio de brindes do Mamoré e da URT, que foram gentilmente cedidos pelos clubes para a gente. O Yuri, aí a gente falava aqui no intervalo, já pegando o gancho aqui, fechando essa parte, que é necessário, né? Como a gente viu aí, essa disciplina para que isso não contamine o grupo ao longo da temporada aí, que é tão curta, né? Marcelo estava falando também, comprometimento, né, cara? O atleta, independente da divisão que está jogando, tem que ter um comprometimento acima do normal. O cara, além de ser profissional, o cara tem que ser homem pra caramba, né? E ter um comprometimento ao clube, né? Pela camisa que está vestindo. Ali tem paixão, tem investimento, tem tudo. Né? Tem tudo. Tem que ter uma união entre eles ali também, né? Porque, cara, esse questão de atletas, como ele falou, teve problemas no RT. Eu também estou sendo a primeira vez que estou trabalhando no Mamoré também. Então, Você já viu isso em outros clubes? Sim, bastante. Por onde você passou? Bastante, já aconteceu no próprio clube que eu também estava. De desligamento de atleta por causa de disciplina, né? Atleta que saiu pra noite e não voltou ao horário e enfim. Então sempre tem esses, né, essas maçã podre que a gente sempre costuma falar, né, que estraga o grupo e isso afeta muito no dia a dia do treino e do jogo, né? Ainda mais no jogo, que é uma coisa que é o mais importante também pro clube, né? Tem a menor dúvida. Tem pergunta aqui, o Giovanni, boa noite, gostaria de saber a estreia do Mamoré e da URT, data e horário. Vamos colocar aí na tela então a tabela dessa primeira rodada, o mestre Li, para a gente mostrar para o pessoal aí. A URT começa primeiro, né? Do que o Mamoré. Joga já nesse início, né, Marcelo? Joga no sábado já, né? Isso, a gente joga sábado, né? Às 4 horas da tarde contra a equipe do Varginha, né? A gente já tem uma logística programada aí para viajar 2 dias antes, né? Lá no Melão, né? Isso, lá no Melão. Marcelo, sai na quinta após o almoço, né? Isso, a gente sabe da dificuldade que é para atletas viajar uma distância longa, né? Daqui a Varginha dá pouco mais de 450 quilômetros, então a gente viaja na quinta-feira, chegando lá no final do dia, né? Para ter um período maior de descanso e preparação dos atletas para que sábado esteja tudo pronto. Falando um pouco da tabela, daí só pra gente se contextualizar, igual o Yuri chegando agora pro módulo 2, assim, né? Olha o peso. A gente tem a estreia da URT fora contra o Varginha, né, só? Um Democrata e Ipatinga, Caldense e Patrocinense, Guarani e o Norte e o Mamoré e Uberaba. Quantas vezes já não tivemos, por exemplo, o Mamoré e Uberaba na primeira divisão, o Democrata e Ipatinga na primeira divisão, jogando um jogo entre eles, Caldense e Patrocinense. A URT na primeira divisão. Então, assim, é o que eu falo desse campeonato esse ano, vai te entregar muito bons jogos. Você tem, igual eu tô falando, a estreia do Mamoré em casa, o Guarani estreando em casa contra o Norte, que sempre faz bons investimentos, a Caldense em casa contra o Patrocinense, que até um certo ponto não sabia se iria jogar ou não, Democrata de Sete Lagoas em casa, assim, é uma rodada que, se você quiser parar para assistir todos os jogos, a tendência é de ter jogos. Assim, bons jogos, né? Bons jogos, né? Pra gente poder acompanhar. Agora, Yuri, pro Mamoré já é mais tranquilo, né? Começa em casa, né? Uma coisa em casa, né? A gente sempre debateu antes da gente chegar, né? A comissão sempre queria estrear em casa. Segunda-feira, às 20h15. Isso, às 20h15 lá no estádio nosso. É bom pra caramba, né? É bom fazer resultado dentro de casa. E a estreia pra gente dentro de casa, com o calor da torcida ali, vai ser
bem favorável pra gente, sim. Não tem jogo fácil, embora seja em casa, né? Não foi o que ele falou. Se escolhe um jogo aí, pode ficar à vontade e vai assistir muito bem. Muito bem, um jogo bom. O Yuri tá chegando agora, deixa eu só o Solo contar. Tem uma rivalidadezinha boa entre Mamoré e Uberaba, né, Solo? Tem. Mamoré e Uberaba tem. Tem o RT Patrocinense. O Marcelo já sabe, eu sei que ele é estudioso, já sabe. Tem alguns eu já chamados... vi, inclusive, briga de torcida, Mamoré e Uberaba. Eu tô falando, ele tá chegando agora. Já joguei contra o Uberaba, não é fácil não. Lá uma rivalidade boa. Uma rivalidade de coisa. Acho que diz que contra o Patrocinense também tem aí, né? É um clássico da Mamoré e Patrocinense nem tanto. Mamoré é o RT Patrocinense, que tem uma rivalidade muito grande. E o primeiro jogo será em Patos de Minas, no dia 24, no dia do aniversário de Patos de Minas. O clássico do milho? O Igor já deixou claro que esse jogo... O RT Patrocinense, dia 24. É o RT Patrocinense. Esse jogo ele será antecipado, acho que para as 17 horas. Porque ele estava marcado para as 18h30 e foi antecipado para as 18 horas. 18? Feriadão, né? Todo mundo... É feriado, o parque de exposição é entrada livre, né? Então o RT começa viajando, né? Você falava dessa questão das distâncias, vai visitar, portanto, o Varginha, né? No primeiro jogo aí. Isso, sábado a gente tem o nosso primeiro compromisso, né? Lá na cidade de Varginha, um pouco mais longe. Né, a gente não teve esse privilégio, né, de poder estrear em casa, mas assim como o Yuri falou, você não pode escolher adversário, né, você não tem como você montar esse calendário, até porque você vai enfrentar todas as equipes pelo menos 2 vezes, né? Então a mesma equipe que a gente enfrenta fora, a gente enfrenta em casa, né? Talvez não seria o ideal você estrear fora de casa, né? Mas talvez se você estreia fora de casa com uma vitória, né? Você vem para casa já com uma moral grande, né? Para receber o torcedor. Primeira rodada, o torcedor ainda fica um pouquinho desconfiado, mas estreando bem fora de casa com 3 pontos, eu tenho certeza que o nosso segundo jogo aqui no próximo sábado contra a Caldense vai ser um caldeirão. Portanto, Giovanni, que mandou mensagem pra gente, Mamoré e o RT estão aí, portanto, na tela as datas e os horários para essa estreia. Daí, deixa eu mandar um abraço aqui para Dona Vera e pro Babinha. Diz que nos segue, né? É seu fã número 1, né? Que está nos acompanhando e são torcedores da URT. Muito bem. O Caio está perguntando o seguinte: qual a expectativa de público, na opinião de vocês, para a Arena DB deste ano? Novamente bater recordes? Então, a URT ano passado veio com a equipe com a maior média de público do interior de Minas Gerais, né? Isso aí foi uma grande comemoração, né? Tanto para a diretoria quanto para todos os funcionários do clube, né? Torcedor em geral. Porque, assim, a gente sabe da dificuldade, né, de uma equipe estar no módulo 2, principalmente dificuldade financeira, né, dificuldade de captação de parceiros, de patrocinadores. Então, o que o clube tem de mais importante hoje é a torcida, né, principalmente se tratando da URT, né, que é um clube que foi formado, né, por torcedores antigos, né, por trabalhadores, né, então é um clube muito, muito querido, né, aqui na cidade. E esse ano a expectativa é grande. No entanto que os números, né, de sócio-torcedores mostram isso, né, que já estão batendo os recordes do ano passado. Ano passado, eu não tenho exatos números, mas bateu pouco mais de 2.000 torcedores. Esse ano já passou de 2.500 sócio-torcedores. É a pergunta do Marcos aqui, inclusive, para querer saber se já encerrou as vendas e se tem os números sócio-adquiridos. Você tem aproximado, né? Isso, as vendas se encerraram no sábado, dia 26, né, último sábado, e a quantidade de sócios já ultrapassou o número de 2.000 sócios, né, que era o número do ano passado. Então a tendência é que esse ano os torcedores, né, junto com a URT, continuam fazendo história, continuam batendo recordes, né, e assim um quesito muito importante, né, ajudando o clube financeiramente, né, porque o sócio torcedor está aí para isso, para poder ajudar o clube, e principalmente a bilheteria no dia de jogo também para ajudar o clube aí a ter essa renda maior. Ô Yuri, e jogando em casa, abrindo esse campeonato em casa, a expectativa é que o torcedor compareça, né? Sim. Tem se movimentado para isso, inclusive, né? Sim, bastante. Até o nosso presidente Marcelo estava conversando com a gente sobre isso também. A expectativa nossa é muito grande dessa estreia, ainda mais contra o Uberaba dentro de casa, né? A expectativa de bastante torcedores, ainda mais por causa do horário, né? É uma coisa que a gente debateu muito lá, porque ele preferiu esse horário de segunda-feira à noite, que por causa dos familiares, né? Esse final de semana tira mais para ir sítio, alguma coisa assim do tipo. Então ele preferiu sempre os jogos do Mamoré em casa ser às 20h15, né? Pra ter esse público maior também pra gente lá.
Se o Yuri e o Marcelo quiserem se abster, não tem problema não. A gente entende o fato de eles estarem à frente dos seus clubes. Mas eu quero saber do palpite aqui dos meus comentaristas e deles também, caso eles queiram dar o palpite com relação a esses jogos. Quem deve ganhar, quem deve perder. Coloca de novo na tela para mim a tabela aí, meu caro mestre Lee, dessa primeira rodada. Põe aqui também nessa mais próxima aqui para eu poder enxergar. E dessa distância aqui, nem de óculos. Solo, Muriaé, Nacional de Muriaé e Valério Doce. Aposta em quem? Aposto no Nacional porque joga em casa. Varginha e URT? URT. Claro. Democrata de Sete Lagoas e Ipatinga. Esse é um jogo para empate. Caldense e Patrocinense. Caldense. Lembrando que o jogo é lá, né? Caldense. Guarani e Norte. Guarani. Jogo bom, hein? Jogo bom. Mamoré e Uberaba. Mamoré. Luiz César, Mamoré e Uberaba, óbvio que você vai. Mamoré, né? Mamoré. Tem como, será com o pé direito. Guarani Norte. Guarani Norte, eu também vou de Guarani. Caldense e Patrocinense. Caldense. Eu sei não, viu? Acho que o Patrocinense vai surpreender vocês, você e o Solo. Iniciou um pouco depois também a temporada dela, né? Teve alguns problemas lá. Democrata e Ipatinga. Vou de Ipatinga. Varginha o RT? O RT, mas olha, eu até ouvi o Bruno falando sobre isso. O empate lá também, trazer um empate de lá também. Não é tão ruim, né? Não é tão ruim também, né? Vamos pensar pior assim, das hipóteses. Pensando que você tem um jogo em casa depois. Mas vamos de URT nessa. Nacional de Muriaé e Valério Doce. Jogo que abre o módulo 2, né? Que ele é 3h30 e depois a URT joga às 4, né? Então o jogo que abre, vamos de Nacional aí de Muriaé. Aliás, o Luiz, quando chega o módulo 2, ele não só assiste, como ele manda mensagem pra mim falando do jogo que tá rolando. E aí de você não me responder, porque a gente eu tenho que responder. O jogo. Melhor assistir isso do que assistir, por exemplo, um Cruzeiro Atlético. É verdade. Assistir um Cruzeiro e Bahia. O Marcelo e o Yuri, vocês querem se manifestar com relação ao palpite ou... Eu acho que essa primeira rodada é difícil a gente apostar em alguma coisa, né? A gente foca muito no nosso trabalho, então a gente dificilmente está tendo tempo para poder acompanhar outras equipes, né, Yuri? Então a gente espera acompanhar essa primeira rodada aí após os nossos jogos, né? E eu deixo pro departamento de análise também para poder começar a analisar os adversários. Yuri também acompanha esse? Sim, mesma coisa que ele falou, né? A primeira rodada é muito difícil, né? Até para conhecer os próprios times também. Depois da segunda rodada adiante que dá pra gente ver como é que vai ser o campeonato. Imaginei que eles iam querer se abster. Bom, só uma pergunta. Mamoré e Uberaba? Aí não tem nem dúvida, né? Vamos de sapo aqui. O RT e Varginha. Aí é trovão, né? Pronto, aí só não pra tem saber mesmo. Depois vai que ele fica de tem fora. Que ter ele, né? Ele tem. Depois alguém manda mensagem pra mudar aí, não falou o palpite dele. Tá bom, vamos colocar o palpite. Lógico, ele tem que falar dele. Aqui, eu estou em cima do... Eu torço pro futebol patense, todo mundo me pergunta isso. Como eu não sou daqui, você torce pra URT ou Mamoré? Eu torço pro futebol patense. Eu acho que a gente tem que torcer para uma melhor, né? Para estar sempre... Eu queria realmente que repetisse. Quando eu mudei para Patos de Minas, os dois estavam na elite. 2014, Solo. 13 e 14, os dois na elite. Foi lindo, porque eu cheguei aqui, fui pro estádio, assisti os jogos, veio Cruzeiro, veio Atlético, veio América, e aí... Enfim, eles não deveriam nunca ter saído desse lugar que é deles. Deixa eu fazer mais um intervalo então, mestre Lee. Eu volto já. Pessoal, daqui a pouco tem mais perguntas e também sorteio no final do programa para quem está mandando mensagem para a gente, fazendo perguntas. A gente vai respondendo todas na medida do possível. Põe aí. A gente segura um pouquinho o módulo 2, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Eu começo esse bloco falando do Atlético. Depois de um primeiro tempo ruim e até virado no placar, o Atlético empatou com o Mirassol em 2-2, com um gol sofrido ali no saco. Pois é, Cruzeiro e Vasco jogaram em Uberlândia, né? BH não deu certo, teve show lá no Mineirão, o jogo foi levado para Uberlândia e a equipe de Leonardo Jardim conseguiu vencer por 1-0 o Vascão. Põe aí. A jogada que culminou no gol do Cruzeiro começou com Vidalba tirando do adversário e fazendo o lançamento para Wanderson, que domina e parte em velocidade. Ele entra na área e cruza a bola que passa por Caio Jorge e o marcador. Uma sobra para Christian fazer o gol da Vitória Celeste aos 18 minutos do segundo tempo, agitando o torcedor estrelado no Parque do Sabiá. Esse foi o primeiro gol dele com a camisa do Cabuloso. Destaque da partida para o goleiro Cássio, que depois de muitas críticas pelas falhas recentes, salvou o Cruzeiro em vários momentos e com defesas excelentes. Ao final da partida, o gigante não se segurou e chorou de emoção.
técnico Leonardo Jardim falou sobre este momento do goleiro e da equipe em meio às críticas recebidas. Ganhamos todos, perdemos todos. O erro de um é o erro de todos. E é isto que eu entendo de futebol. Eu sei que, por vezes, a mídia necessita de crucificar alguém, crucificar um jogador, crucificar um treinador, crucificar um clube. Mas isso, eu, como treinador, não sou assim, porque a minha vida diz-me que ganhamos todos, perdemos todos, e temos de estar imbuídos de um só espírito para mostrar jogos como este. Não somente qualitativo, mas intensidade e entrega. Que hoje ainda vimos o Lucas no fim do jogo, de Rastos e outros jogadores que deram o máximo em prol do Cruzeiro, e eu acho que isto tem que fazer os adeptos e os torcedores do Cruzeiro. Ô Yuri, esse preparador de goleiro, o choro do Cássio ali te comove. A profissão de goleiro, ela é ingrata, né? Concorda comigo ou não? Sim, não, com certeza. É igual, cara, eu falei na hora que eu tava assistindo esse jogo, né, em casa. Eu até falei, eu acho que todo mundo é humano, né? O cara, foi o momento dele de desabafo ali, né? Como a gente tava falando, 3 dias antes do jogo ele tava, né, quitado pra ser mandado embora. Então, sim, o cara vai e faz essa partida grandiosa. Espetacular, né? Espetacular. Contra uma boa equipe também, que é a do Vasco. E ali foi um momento dele, um momento de desabafo, de ele, né, vamos dizer assim. Então, cara, muito mérito ao Cássio, pela história do Cássio. Tanto agora que ele tá fazendo história pelo Cruzeiro, a história que ele fez no Corinthians também. Então, é um grande goleiro também. O Luiz César acompanhou, né, esse jogo aí. Eu já falo do Atlético, o pessoal do Atlético não ficar bravo comigo. O Cruzeiro melhorou do meio de semana para cá ou é porque faltavam peças? Eu vi que o Fagner jogou muito, ajudou muito ali na defensivo, Vidalba jogou muito também, independente do gol. Você achou que teve uma evolução ali dentro do que o Jardim pensa? Acho que teve, né? Colocou em campo aquele time que ele considera o titular, por exemplo, né? Que para muitos não é o titular, mas que ele conseguiu achar que conseguisse jogar da maneira que ele gosta. Então eu achei que o Cruzeiro competiu bem, achei que o Cruzeiro, o jogo acabou se tornando bem físico, né? A questão do estádio do Parque do Sabiá, um estádio muito bom, a grama estava um pouco mais alta, às vezes pode ser tão pedido do próprio, da equipe do Uberlândia, né? Que está disputando a Série D também, então diferente um pouco do que jogam ali Cruzeiro e Vasco, então acabou se tornando um jogo muito competitivo, um jogo de muita bola aérea, muito físico ali no meio de campo, então, às vezes muitas faltas, não deixou como o jogo andasse, como às vezes poderia ter sido no Mineirão, por exemplo. Mas eu achei que o Cruzeiro deu uma evolução, né? Os jogos do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro estão sendo diferentes dos jogos do Cruzeiro da Sul-Americana. A expectativa é que possa se manter os jogos do Campeonato Brasileiro agora, na estreia da Copa do Brasil também. Mas eu acho que o Cruzeiro evoluiu. Acho que o Leonardo Jardim tem conseguido, com esse time, impor aquilo que ele gosta, que os jogadores possam marcar mais. Muito se fala do Matheus Pereira, por exemplo. Ontem não apareceu muito ali do meio para frente, mas ele ajudou muito na marcação. O Caio Jorge também ajudou muito na marcação. O Vasco teve as suas chances também, aí apareceu o Cássio, por exemplo. Então achei que o Cruzeiro evoluiu. Não é aquela partida contra o Bahia que todo mundo ficou ali imaginando que o Cruzeiro seria aquilo para sempre. Não foi, mas acho que o Cruzeiro mantém um padrão do que o Jardim quer aí nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Pessoal, o cara, ele caiu, né, lá no Vasco, mas o Vasco não jogou tão ruim assim, apesar da derrota, né? Olha, foi uma partida muito igual, né? Na minha opinião, foi muito igual. Partida disputada par e passo. E a grande estrela, né, o grande nome do jogo foi o Cássio. Se não fosse o Cássio, estaríamos falando de uma derrota. O Cruzeiro poderia até ter perdido o jogo. Então é bom que se diga isso. O que pioraria, né? Uma certa crise, né? E aí viria uma crise muito maior do que aquela que estava acontecendo. Na questão do time ter jogado, ter melhorado, claro, o time vai se encaixando aos poucos, né? O Pedrinho fez várias contratações. Algumas não deram certo. Tanto é verdade que o Dudu até está indo embora, né? Eu acredito, inclusive, que não há mais clima para ele ficar no Cruzeiro. Aliás, tem uma imagem aí, mestre Lili. Coloca uma imagem aí do Pedrinho. É o que já está falando aqui, sabe, Marcelo? O dono do Cruzeiro, a imagem que ele faz quando pergunta se o Dudu ia ficar no Cruzeiro. Enquanto o Solo vai falando, você pode soltar a imagem pra gente. Porque ele não tem mais clima para ficar no Cruzeiro. Me parece que o próprio Vasco da Gama está querendo levá-lo para lá. lá. Quer dizer, se for embora... Porque a multa é 60 milhões de reais, né?
Então, olha só, não dá para pagar. Não dá para pagar. Mas manda ele pro Vasco, o Vasco paga o salário dele e deixa embora. Agora, eu sou muito crítico, é o seguinte, o Cruzeiro ainda não está jogando o que sabe, o que pode. Dá para tirar mais desses jogadores que ali estão. Gabigol também ainda não entrou em campo, para mim. Né? Literalmente, né? Literalmente não entrou. Outros jogadores... A gente viu o William jogar na direita e imaginava assim, não vai perder a posição nunca, né? Chegou o Fagner, já rodado, já bem mais experiente, pegou a titularidade, melhorou a defesa do Cruzeiro, mas precisa melhorar muito. 3 pontos são 3 pontos, né? Quando você tem uma vitória na mão, como estava o Cruzeiro, aí dá pelo menos uma acalmada, dá tempo para respirar, principalmente para o torcedor, e para a diretoria começar a pensar o seguinte: opa, agora a gente vai. Até porque essa semana tem Copa do Brasil, né? Aí já tem que virar a chave. Pegar esse exemplo rapidamente, eu dar até uma opinião do Solon rápido aqui, vocês também sobre isso. Como é que fica, Solon, essa questão do Pedrinho fazer uma questão como essa? Eu acho que presidente, como ele é, dono da associação da SAF do Cruzeiro, né? Eu acho que ele não pode ter uma situação como essa. Eu acho que ele não pega bem, né? Ali no vestiário, né? Eu acho que ele pode, porque ele é dono, mas ele não deve. Ele acha que como dono ele pode. Eu tô falando com o torcedor, eu quero ser mais próximo do torcedor. Mas não pega bem. Não deve. Torcedor te perguntar aí, se você querer fingir, falando assim que ninguém vai ver. Porque virou isso, esse próprio vídeo, passou no intervalo do jogo. Rodou pra todo lado. Imagina a reunião no Cruzeiro hoje, pós-vitória, que era pra ser uma reunião bem mais tranquila, como a gente tá falando. E aí os caras mostram esse vídeo, né? Eu acho que não é por aí, né, só? Olha, só pro Marcelo Maiuri falar bem rapidinho é o seguinte. Algumas coisas que você pensa, mas você não fala. Né, Marcelo? Você não deve falar. Né? Porque você é dono de um clube, presidente de um clube, já fez uma reunião anteriormente com os chamados líderes do time. Com os líderes, não. Você faz reunião com todo mundo. Né, Marcelo? Você vai fazer uma reunião com um grupo, faz com todo mundo. Porque se você e o Marcelo é líder, vocês são líderes e vão falar o quê para aqueles que lá não estiveram? Então é o seguinte, primeiro tem que fazer uma reunião com todo mundo. Segundo é o seguinte, o gesto eu não tinha visto que ele fez ali, é inapropriado para um cidadão que é dono e presidente de um clube do tamanho do Cruzeiro. Deu uma manota ali, né? Como diz o bom mineiro. Ô Marcelo, mudando aqui para o Atlético, senão não vai dar tempo. Tomaram um gol daquela maneira que o Atlético tomou, arrebenta com todo um trabalho, como é o caso, como seria se fosse o caso da sua equipe, numa jogada que poderia ter sido evitada, né? Aquilo ali é um castigo, né? Principalmente por todo o contexto do jogo, né? Eu acompanhei alguns lances do jogo do Atlético contra o Mirassol. A equipe do Mirassol é uma equipe muito organizada. Sim. Assim como a gente estava conversando em off aqui, é uma equipe que tem... Tem alguma coisa acontecendo de errado no Atlético. Porque eu costumo dizer o seguinte, para você vencer campeonato, você não basta ter um time, você tem que ter elenco. Porque quando o treinador olha para o banco e vai tirar o Yuri e não tem quem colocar no lugar dele, a coisa fica complicada. O Cuca já falou isso, né? E o Cuca já disse isso abertamente, que não deveria ter falado também, porque ele acabou menosprezando alguns dos seus jogadores. Né? O Atlético precisa urgentemente, você vê, até agora, teve uma vitória e 3 empates, eu até cheguei a dizer isso, o Cruzeiro teve 3 vitórias e o empate está com 10 pontos. Olha só a diferença de uma vitória para um empate. Mas o Atlético precisa começar a se colocar como time grande que é para disputar esse campeonato brasileiro. Sair daquela rabeira ali, né? Tá bem na Sul-Americana, mas muito mal no Campeonato Brasileiro. Ô, mestre Lin, coloca a tabela pra gente aí do Brasileirão, depois dessa 6ª rodada. Pra gente... Pode colocar aqui pra mim também. Ceguinho não vai enxergar nessa... Aí, garoto. O Minili colocou? Tudo certo. Primeiro lugar, Flamengo. Palmeiras tropeçou contra o Bahia. Inesperado, né? Inesperado. Resultado ruim pro Palmeiras. E aí o Bragantino encostou, né, Luiz? 13 ali. O Bragantino encostou. Eu vou discordar de vocês quando Palmeiras foi um estado inesperado, porque vamos lembrar que o Bahia é o líder da chave dele na Libertadores. 7 pontos, venceu o Atlético Nacional em casa.
conseguiu um empate muito importante com o Inter. Mas perdeu 3-0 pro Cruzeiro. Mas foi um jogo indiferente, né? Aquele jogo não é o Bahia do campeonato. Por isso que eu acho que não é inesperado uma derrota do Palmeiras, não. Pra mim, acho que o Bahia mostra o que ele vai brigar também no campeonato. Mas eu sei que você tá feliz por causa dos 10 pontos aqui do Cruzeiro em quarto, né? O Santos poderia ter ajudado, né? Cair subiria mais uma posição. Mas na próxima rodada tem um Cruzeiro e Flamengo, que depois do que o Flamengo apresentou ontem, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Nossa. Bom, então vamos lá então. Nessa classificação aqui, Fluminense em quinto, Internacional em sexto. Eu esperava mais Internacional nesse início de campeonato, de verdade. Claro que não tem terra arrasada ainda, né? O Bahia, que a gente citou aqui, está em sétimo, Botafogo em oitavo. Esperava mais do Botafogo. Depois aparece em nono Ceará e em décimo São Paulo, que está nesse meio de tabela. O São Paulo, na outra página, tem aí Vasco da Gama, que ontem perdeu para o Cruzeiro, está ali com 7 pontos. Também com 7, Corinthians, Juventude e Mirassol. Aliás, o Corinthians foi um passeio do Flamengo, hein? O Corinthians não jogar, né, só? Não conseguiu se impor em momento nenhum. Olha, 4-0 ficou muito barato. Fora o baile, era para ter sido mais, né? Ficou muito barato. O Fortaleza 15º, Vitória 16º, aí o Atlético aparece já na zona de rebaixamento, é o primeiro da zona de rebaixamento. E olha só, o Atlético tem, na próxima rodada, joga fora com um time que ele nunca consegue ganhar. Lá no campo do Juventude. Pois é. Vai ser chato o Juventude, hein? Muito. Muito difícil. Então o Atlético abre, então, portanto, essa zona de rebaixamento, aí vem Grêmio, Santos e o Sport. Grêmio que ainda não venceu com o Mano Menezes, o treinador, né? Um empate aí na estreia do Sul-Americana. Também, nessa rodada, foi um empate com a Vitória. O Mano começou por agora, né? Deixa eu fazer a pergunta aqui pro pessoal. Olha, Luiz César, eu acho que você feriu aqui o sentimento de alguém, viu? Eu? Olha só, você fica falando aí, ó. Deixa eu achar. O primeiro Flavinho dá boa noite. Aliás, o Flavinho falou aqui da pergunta para o Marcelo sobre a situação do lateral esquerdo Renan Chaves, que não jogou o jogo treino, e fala aí aqui do bairro Brasil é tudo azul. Para você, Marcelo. Um abraço aí, Flávio. O Renan, né, que teve uma lesão no nosso primeiro amistoso contra o Itabirito, né, um atleta que passou por alguns exames, né, graças a Deus ele não teve uma lesão muito grave, né, então ele já vem no processo de transição, então ele está finalizando agora no decorrer da semana o trabalho na fisioterapia, já para começar o trabalho no campo, né, já realizou na semana passada alguns, voltou para a fisioterapia, então ele está em processo final de recuperação, tá, graças a Deus não foi uma lesão muito grave, a gente deve contar com ele aí para os próximos jogos aí. Tá explicado. Cida, daí você já é patense. Tá certo. Obrigado, Cida. Um abraço para você. Ela pergunta a Mamoré ou RT. Os dois. Aqui tem um muro e eu tô em cima dele. Eu não quero me comprometer. Nem vou. O Ed Carlos Magalhães falou assim, se falou mais no Mamoré, ele está mais preparado que o RT? Não. Aí é uma questão que você falou. É difícil a gente falar qual time está melhor preparado nessa primeira rodada. Pois mas aí ele tá chateado com você. Qual tá mais preparado, porque os resultados, a URT tem os resultados da vitória no último amistoso contra a equipe do Guarani. É um clube que tem se preparado muito bem, eu recebo muitos elogios da equipe da URT, tem um bom convívio com todo mundo lá também. Então, acho que, igual eu falo, os dois times estão muito bem preparados. Eu acho que a minha expectativa é muito alta em relação ao URT e em relação ao Mamoré. Eu acho que é fácil carimbar o RT e Mamoré para a briga pelo acesso. Muito bem, tá vendo isso? Você saiu bem. O Enilson, boa noite. Queria saber quanto vai ser o ingresso do Mamoré Uberaba. Você já tem esse valor já, Yuri? Não? Então, específico assim, não. Ainda não sei dizer, não sei. Não passaram pra gente sobre esse negócio do valor, Muito bem, mas o pessoal pode acompanhar lá no Instagram. Me parece que é R$40. Me parece. Eu acho que é algo assim, né? Só 80 inteira e 40 meia. Me parece que é. E no clássico contra o RT, 160 e 80. Sim. Aí já tá. Aí tá vendo? Já tá mais informado, viu? O Edmar, primeiro quero elogiar a camisa do Solon. Que espetáculo, hein? Que bela camisa, hein? Muito bem. E saber dele qual a expectativa ele tem com os times de passe nesse módulo 2. Você já falou isso, né? As expectativas são as melhores possíveis, muito melhores do que a do ano passado. Que maravilha. Isso é real. Claro. A gente está aqui praticamente terminando aqui esse nosso debate, né? Já tem o NTV News que está chegando aí. O Yuri, o que o torcedor pode esperar do Mamoré, uma vez que a gente está aí já às portas de abrir esse campeonato? Então, como eu falo, né? Pode esperar um time bem competitivo, né?
um time lutador, um time brigador pela camisa que vai estar vestindo, né? A gente da comissão, atletas, diretoria, presidência, espera a contribuição de todos os torcedores também, né? Do Mamoré também na segunda-feira aí, para estar acompanhando a gente, né? É importante demais também o torcedor estar indo lá prestigiar também o nosso trabalho, que é o mais importante, né? Como a gente falou aqui. Claro. O clube depende muito, né, do torcedor, do sócio-torcedor também, que é uma parte financeira também para o clube, que ajuda muito. E pode esperar da gente muita competência, né? Como a gente falou, é um time competitivo, um time bom, né? É um time mais maduro, né? Um time que vem de várias peças boas e contratadas. Então, pode esperar um jogo muito bom na segunda-feira aí, se Deus quiser, com um público muito bom também. Marcelo, a URT vai estrear fora de casa. O torcedor só vai poder acompanhar o time na outra rodada, né? Expectativa para o torcedor e o que ele pode esperar, assim como eu perguntei para o seu colega aqui. Isso, agora é hora de mostrar, né, todo aquele trabalho que a gente vem empenhando desde o início do ano, né, que a gente vem trabalhando antes de começar os treinamentos, né? Então, todos os departamentos, né, da URT, né, foi construído com bastante antecedência, né? Inclusive a contratação do Bruno, né, foi feito com muita antecedência. Então agora é hora de mostrar todo esse trabalho que foi feito, né, todo esse empenho, todo esse esforço que a gente vem traçando desde o início, né, e principalmente a partir do dia 17 de março, foi quando os atletas se apresentaram, né? Então desde lá muito trabalho, atletas muito focados, né, em um só objetivo, que é o nosso acesso. Então agora a partir do dia 3 de maio, né, é hora de mostrar para o torcedor, né, junto com o apoio de todo mundo, né, é hora da gente mostrar tudo aquilo que foi feito, né, a gente trabalha para que tudo dê certo, né, a gente torce também para que tudo que foi feito, né, tenha esse encaixe, né, porque é muito importante, né, às vezes algumas contratações pode até não dar certo, né, mas a gente trabalhou muito para que isso fosse erros mínimos, né, para a gente poder mostrar agora tudo que foi feito durante essa temporada, né, e alcançar o nosso objetivo. Deixa eu fazer um sorteio aqui, que a gente já quase não tem tempo mais, né? Deixa eu fazer o sorteio primeiro aqui do copo comemorativo lá do Mamoré, cedido aqui pelo nosso presidente, o Marcelo Reis. Vocês que têm melhores visões aí de águia, digam pra mim quem é o ganhador. Eduardo, final 45. Que isso, hein? O Paulão tá enxergando melhor que você. Você viu? Do que adianta esse olho azul? Eu tô aqui procurando, aqui ele já tá lendo. Bom, tem uma squeeze da URT, põe aí agora, vamos ver quem vai faturar a squeeze da URT. Minha amiga Gegé, lá da URT, o pessoal da URT mandou pra gente. Quem o Kaká, final 98. Olha aí. César, precisamos de óculos. O solo ou não? Amanhã eu vou ter que passar pra dar uma olhada. Obrigado por você ter vindo conosco aqui, viu, Marcelo? Volte sempre, tá? Obrigado pelo convite, obrigado a todos o pessoal que acompanhou aí, ao Solon, ao Luiz, ao Yuri, né? Desejo uma ótima semana para todo mundo, uma boa estreia para o Mamoré e que tudo dê certo durante a competição. Né, e a gente está aqui também agora para poder iniciar os trabalhos, né, no período competitivo, né, que a gente também está ansioso para esse momento, assim como os torcedores, assim como os jogadores. Então a gente está numa semana muito boa aí. Obrigado pelo convite. Maravilha, volte sempre. Solo Pereira. Obrigado a todos os componentes aqui da mesa, a você. Uma boa noite e fiquem com Deus. Tá certo. Luiz César. Grande abraço para todos que nos acompanharam. Esse debate muito bacana aqui hoje, né? Poder falar dessa ansiedade da estreia de Mamoré e URT, que seja uma estreia com o pé direito. Que o URT traga já 3 pontos e o Mamoré também consiga os 3 pontos aqui. Fica grande abraço a todos na segunda-feira. Tem abraço para alguém lá em BH? Um abraço para minha mãe, que tá me acompanhando lá em BH. Como é que é o nome dela? Rita de Castro. Dona Rita, e também para minha esposa, que também tá me acompanhando, a Fabiana tá me acompanhando. Dona Rita é a culpada ele estar aqui. Um abraço para ela. Yuri, obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado a você. Espero estar mais vezes aí no programa aí. Obrigado a todo mundo que está na bancada aqui. Importante demais, né? A gente está falando do nosso trabalho. Acho bem legal também a gente estar falando do trabalho, tanto do Mamoré, tanto do RT, né? Desejo também uma boa sorte, uma boa estreia também pro time do RT. Né? Igual ele falou, o trabalho, cara, a gente faz muito, né? Os bastidores ali, se for parar para contar, é muita coisa, né? Então o trabalho nosso vai ser visto no jogo, né? Então
um ótimo campeonato para nós aí, que dê tudo certo. Posso mandar um abraço? Claro, por favor. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, que tá vendo, que tá grávida agora também, descobri agora, graças a Deus. Como é que é o nome dela? Natália. Dona Natália. Você, segunda vez pai, então pra mim tá muito gratificante isso também pra mim. Parabéns. Obrigado. Eu esqueci de perguntar se você queria mandar um abraço pra alguém. Tem alguém aí ou tá tudo certo? Quero mandar um abraço pro pessoal da URT, que deve estar acompanhando lá também. Bem. Né? Porque a gente não pode falar muita besteira, senão chega lá tomar um puxão de orelha. Puxão de orelha. Que todo mundo esteja cobrando lá. A minha mãe, que deve estar acompanhando, a dona Liliane. Opa. Tá? Minha namorada, Ana Júlia, também. Mandar um forte abraço aí pra todo mundo. Maravilha. Obrigado, pessoal, pela audiência. O debate esportivo está terminando aqui. Já estamos esgotamos o tempo regulamentar, estamos nos acréscimos e acabou, né? Ergue o braço, termina por aqui a nossa partida.